espírito ficou consciente no momento em que era estraçalhado na ferragem, e está ciente de que morreu mesmo, embora que, quando pequena réstia de lucidez atormentada se lhe apresenta, ele volte a reviver a cena, na qual permanece preso à cristalização demorada, sem se aperceber que, pela repetição do fato e a duração do estado angustiante em que se encontra, já lhe teria sido possível morrer 1000 vezes. Continua querendo anular-se em luta desesperada para sair do fundo poço em que se encontra. Ele não quer viver. Essa é a realidade do momento. O instrutor afirma que o trabalho junto a esses irmãos se reveste de inúmeras dificuldades, pois eles querem continuar mortos, procurando ignorar até mesmo a existência do espírito. Salienta todavia que muitos de nós encarnados, vamos durante o sono físico ministrar-lhes passes e envolvê-los em preces e vibrações amorosas, constituindo-se essa doação em bálsamo dulcificante para suas dores. O tratamento inicial nesse caso, é o despertar da morte, no que se segue a reeducação mental que propicia a modelagem. Esse tratamento consiste em uma espécie de indução. São despertadas na mente do suicida cenas dele próprio, momentos alegres que viveu, entes amados. Existem técnicas para isso neste hospital. Essas cenas motivam a mente para um retorno à vida. Promovem um despertar, embora angustiado, gerando esperanças e desejos de soerguimento. Após essa indução, segue-se o treinamento para a remoção da cena coagulada. Sabe que eu não entendo como isso é feito, prolongando-se o tratamento de maneira mais eficiente, pois conta com o desejo do paciente em promover a sua cura. Apesar de tudo isso, o trauma do suicídio continuará impresso na mente. Ninguém consegue retirar, a não ser ele mesmo, através de reencarnações dolorosas. Este irmão, conclui Albert, provavelmente levará a mãe ao desencarne quando tentar mergulhar no corpo denso. Agora retorno para que o estudo prossiga com outro médium. 7. O suicídio por explosão. O suicídio não é um ato impensado, e decidido improvisadamente. Existe um planejamento anterior, motivado por uma inadaptação para com a vida, que tem causas na presença de psicoses, na depressão profunda, na perda de valores pessoais, no desejo de punição, no isolamento e infelicidade. Às vezes antecede o suicídio, agitação e ansiedade exageradas, e a perda dos 4 apetites: fome, sexo, sono e atividade. Há ainda que considerar o sentimento de culpa que transborda do inconsciente para o consciente, impregnando-o do desejo de autopunição, por não perdoar sem participação de ações indignas perpetradas em passado reencarnatório. Isso caracteriza uma auto-obsessão dominadora, culminando com o suicídio induzido, onde existe não raro a participação de terceiros, credores impacientes e desavisados quanto às diretrizes das leis divinas. Em qualquer desses casos, com exceção da loucura, o suicídio é de mentalização prévia e de decisão inadiável, por força de um raciocínio distorcido, que julga ter a morte o poder de tudo apagar, pulverizar a situação dolorosa, a vergonha, o medo, a vida. A sobrevivência do espírito, argumento que a consciência se anima a lembrar, nem sequer é cogitado nesses instantes de loucura. Caso a condição de indestrutibilidade fosse evocada, essa realidade traria inúmeros desdobramentos, e forçoso seria concluir que, na fuga para não se precipitar no abismo interior que o apavora, cairia em despenhadeiro mais profundo e mais íngreme caso tentasse o suicídio. Quando o suicídio é motivado pela falência material, o seu autor substitui o cobrador de simples títulos por carrasco inflexível, a exigir títulos morais. O tiro, o laço, o ácido, o veneno, em nada subtrai a dor já existente, antes, adiciona-lhe material corrosivo, a queimar o mais íntimo da sensibilidade, provocando máscaras de pavor. As chagas do refazimento só surgirão após muitas lágrimas,
lavando com o sal da penitência as úlceras da desobediência às leis maiores. Quanto sofrimento evita a lembrança de Deus e a sua coerente interpretação. Quanto mais intenso o desejo de anular-se, mais o gênero da morte pode ser violento, como se o suicida desejasse desaparecer, sem deixar um traço sequer na face do planeta. Quando a dor e a dificuldade forem tomadas como causas primárias para o crescimento e o amadurecimento espiritual, quando os homens lembrarem o convite de Jesus para buscá-lo, pelo menos quando se sentissem aflitos e sobrecarregados, pois os aliviaria, o suicídio já não ocupará os cenários trágicos dos rincões onde habitamos. Eis exposta a dor desses irmãos, na palavra do médium que os observa. Estou subindo. Volitamos, como se estivéssemos nadando. Estou muito bem amparado por nossos irmãos. Sinto o ar, a temperatura amena, e o instrutor me pede para observar o cenário abaixo. Vejo apenas nuvens, mas noto em minha coluna, na região sacra, um fio muito tênue e elástico que se perde entre as nuvens. Estamos descendo. Conforme você pediu para observarmos, já não estou mais com a roupa que usava. Visto um traje longo e branco que me deixa perceber do corpo apenas as mãos. Todos usamos esse tipo de uniforme nesta excursão. O ar está começando a ficar pesado, dificultando a volitação para todos nós. Pareço estar submerso em uma substância aquosa, que dificulta a minha mobilidade. Chegamos, diz o instrutor. Estamos de pé frente a um grande portão e eu aproveito a pausa para perguntar: onde estamos? Em uma região situada acima do sul da Bahia. Agora colocam em minha cabeça um capacete, e me dão a vestir uma roupa protetora, tal qual as utilizadas por operadores de raio-x. Essa roupa, diz o instrutor, me protegerá das vibrações altamente prejudiciais que são emitidas pelos suicidas aqui residentes. Você pode descrever um pouco as particularidades do local? É um lugar bem guarnecido. Aparenta ser um castelo com um fosso que o circunda e que com ele contata através de uma ponte levadiça. Os corredores são longos, e acima das portas existem arcos que tornam a arquitetura agradável. A iluminação é artificial. Estava demorando, o quê? A costumeira recomendação: narrar com naturalidade e com fidelidade a tudo que observar. Eles riram da minha brincadeira, o caso que vou narrar. Meu Deus! É horrível. Esse irmão suicidou-se com uma explosão de granada. Quase todo o seu perispírito foi avariado. Ele se encontra sob uma redoma, para que suas vibrações não nos atinjam. Vejo a sua cabeça e nela tudo está fora de lugar. Os olhos, o nariz, a boca. Nada repousa em seu lugar. É como se você tomasse uma foto e a cortasse em pedaços para depois emendar, sem colar as partes nos devidos lugares. Em certas regiões do corpo não existe o tecido muscular. Apenas a forma transparente. Parece ter uma forma vazia por dentro dele. Os técnicos estão colocando um aparelho em seu cérebro. Desse aparelho sai um fio capilar de cor verde luminoso. Eles trabalham intensamente com essa substância nas modelagens, pois já os tenho visto em várias oportunidades manipulando e promovendo reparos em diferentes áreas do perispírito. Esse fio luminoso e plástico promove com a ajuda do meu ectoplasma a materialização da ponta do dedo desse espírito. Gostaria de poder entender esse processo para melhor lhe explicar o que está ocorrendo. Sinto pela minha deficiência. O tratamento aplicado a este paciente será semelhante ao praticado junto aos retalhados, adianta o instrutor. Modelação de um cérebro, introdução de imagens por indução, retirada da cristalização, reeducação mental. Receba a orientação de voltar, para que outro médium prossiga o trabalho. Estou em uma sala. Aqui a iluminação não é artificial. A luz que perceba é solar. Nossas reuniões são noturnas. É em tudo parecida com uma sala de espera de um hospital. Ao meu lado, uma mulher de aproximadamente 40 anos,
roupa branca, parecendo ser médico ou enfermeira. Eu estou vestindo uma roupa esterilizada, com gorro na cabeça, e passo por um processo de esterilização para penetrar no ti. Essas são informações que ela me pede para passar para você. Entramos. Observo câmaras, quais incubadoras, que guardam espíritos de tamanho adulto, mas adormecidos ao que me parece. Essa incubadora tem a aparência de um molde físico. Existe o local dos braços, das pernas, da cabeça, em tudo semelhante a uma forma humana. Sim, mas há uma espécie de vidro por cima. Estou observando. É impressionante. Vejo todos os órgãos funcionando como se houvesse uma pele transparente sobre eles. Mas eu sei que existe um espírito ali. Percebo sua cabeça. É um homem. Noto inclusive a sua barba. É engraçado. Seus órgãos são todos transparentes. Existe o colorido dos órgãos. Vejo tudo em cores. Sangue vermelho, coração ritmado, vísceras em movimento. E como uma aula de anatomia humana em um laboratório muito avançado. O instrutor aponta os intestinos e me diz para observar com bastante atenção. Vejo os pulmões funcionando quais folhas, o esôfago, a glote em movimento de engolir, o fígado, que apresenta ligeiro tremor e os rins em seu trabalho de filtragem de sangue. Mas, não acredito, o que aconteceu de tão inusitado para espantá-la. Aquela pele transparente que me deixava ver os órgãos, parece estar tomando a cor da carne. A pele parece estar sendo formada sob minhas vistas. Vejo nitidamente isso na mão do paciente. A enfermeira que estava comigo na entrada comenta que estou assistindo à reconstituição biológica do perispírito. Que essa demonstração é para que soubéssemos que o perispírito tem todos os órgãos funcionando como o corpo humano. Sangue, hormônios, enzimas. Tudo. Vejo artérias, veias, capilares, como se a minha visão tivesse o poder de penetrar na matéria. Sobre a incubadora tem um instrumental bastante sofisticado, que nem vou tentar descrever para você, pois sei que não conseguiria. A sua função, dizem, é recobrir essa forma transparente, com uma substância esverdeada, meio azulada, mais sutil ainda que aquele gás dos letreiros luminosos, no que vai aparecendo, materializando, se é que posso dizer assim, a pele. O que era transparente vai se tornando carne viva. Vejo aparecerem as unhas da mão. A forma vazia tem todos os desenhos dos órgãos. Sim. E essa substância vai preenchendo. Exato. Vai preenchendo. Por isso tudo aqui é esterilizado. Deve existir uma harmonia de pensamentos por parte dos técnicos, voltados para essa finalidade. Eles são especialistas. Assim como existem especialistas em coração, fígado, nervos. Esses técnicos se reúnem para esse fim, ou seja, recompor um organismo perispiritual que foi parcialmente destruído em uma explosão. Agora começo a perceber que a mão já tem a forma de carne. Os técnicos dizem que é um processo demorado. Não existem condições de modelar o corpo de uma só vez, pois o espírito encontra-se em estado de inconsciência total. Essa situação se assemelha a uma morte aqui no mundo dos espíritos. Esse espírito que você está observando teve o seu perispírito reconstituído? Sim. Mas não agora. Ele tinha todos os órgãos formados quando eu cheguei. Os técnicos fizeram uma demonstração para o nosso entendimento. O trabalho foi árduo pois a explosão reduziu seu corpo a centenas de pedaços, o mesmo acontecendo com a forma, a matéria perispiritual. Você tem certeza que tudo foi reconstituído? Reafirmam os técnicos que sim. Todos os sistemas. O que restou da explosão foi pouca coisa. A partir da forma vazia que chamam de corpo mental, indestrutível diante de qualquer agressão, foi possível a reconstrução do perispírito. O corpo mental funciona como um molde, tem as mesmas formas das partes do corpo. A mão é como uma luva,
Cada órgão parece ser a matriz que subordina a modelagem no perispírito. A aparelhagem e os técnicos reunidos modelaram pelo poder da mente, de seus conhecimentos e de suas vontades, quase todo o organismo perispiritual. Dizem que a visita está terminada e pedem para que não esqueçamos as orações pelos suicidas. 8. Suicídio por maceração. Pisar uma flor. Por que alguém pisaria uma flor? Perguntei a mim mesmo enquanto observava um ramo de miosótis no Vale das Flores. Recordei André Luiz, através de uma de suas frases, elaborada em situação semelhante. A fixação das paisagens sombrias desacostuma a percepção estética para as visões harmoniosas da natureza. É verdade. O suicida sofre uma fixação mental nas telas do pessimismo, que vai estreitando o seu caminho e a sua visão, ao mesmo tempo em que agasalha a ideia de evadir-se da situação constrangedora em que se encontra, posto que, tomado de ânsias e íntimo da depressão dominadora que lhe embaça os sentidos, capitula à frente ao clamor da vida que o chama, adentrando-se no vigor da morte que o espera. Um instante de observação nas flores, nas nuvens, nos pássaros, traz à lembrança velhos conceitos e frases que nosso coração tem sede de acolher. Pensei no Evangelho: vossas almas não estão esquecidas, eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Lembrar Jesus na hora crucial significa desfazer o laço do enforcamento, fechar a janela do edifício, desengatilhar a arma, frear o comboio, deslocar o pé, resguardando a flor ameaçada. Sim. Acho que sei por que alguém pisaria uma flor. Por doença, depressão, desespero, indiferença, esquecimento. Esquecimento do Evangelho de Jesus, tão fértil em vida palpitante em convites à glória da superação de si mesmo. Vinde a mim vós que sofreis e que vos achais em aflição e eu vos aliviarei. Aquele que confia nesse chamado jamais tentará o suicídio. Fomos levados a observar irmãos que se lançaram edifício abaixo. Eis a dor em forma de alfabeto. Observo um homem que se lançou de um edifício. Seu corpo é flácido como uma geleia. Ele encontra-se sob uma redoma protetora, que ameniza as vibrações que emite, prejudiciais para os outros enfermos. Em cima dessa redoma, existe um recipiente parecido com um funil, que recolhe uma espécie de cola branca que nele é despejada por um cilindro, que lhe margeia na parte superior. A substância é um pouco pegajosa e gelatinosa. Diz o instrutor, que ela é elaborada a partir de vegetais, minerais e do ectoplasma. Complementa que existe um substituto do ectoplasma, elaborado por eles, mas, que no momento, estão utilizando o ectoplasma de todos nós do grupo. Essas substâncias, às quais me reportei, passam por um processo químico e são transformadas no medicamento em questão. Aponta as fórmulas químicas e lamento nada entender dos desenhos e símbolos mostrados. O instrutor toma de pequeno aparelho e coloca em seu interior uma gota da substância que me referi, projetando-a sobre o fígado do suicida. A transformação ocorrida no local é espantosa. Houve uma regeneração, uma recomposição total da parte afetada. Vejo que até a película que recobre o fígado adquiriu tonalidade viva. O aspecto doente e o que ele retinha desapareceu por completo. Estão sorrindo de minha admiração. Os enfermeiros falam que esse processo é muito lento, mas, que será desta maneira que todos os órgãos serão modelados. Desvio minha atenção para outros aparelhos. Da espécie de funil que funciona como depósito para a substância restauradora, saem vários tubos transparentes muito finos que se ligam a cada órgão do suicida. Quanto à utilização do ectoplasma dos encarnados,
Ele lembra que muitas vezes, torna-se necessário passá-lo por um processo de filtragem, visando a desintoxiá-lo para a segurança de quem o recebe. Essa intoxicação ectoplasmática deve-se ao regime alimentar excessivamente carnívoro, ao uso de alcoólicos, temperos picantes e outros vícios mentais e materiais. Encerra as observações dizendo que esse irmão terá todo o amparo fraternal a que qualquer enfermo tem direito. E que Deus o ajude a jamais pesar uma flor novamente. 9. Suicídio por queimaduras. Quando criança, nos festejos de São João, queimei a ponta do dedo ao retirar milho da fogueira, no que entrei em convulsivo choro. Não quis mais o milho. Não mais olhei o céu riscado de fogos. Não escutei nem participei do restante das brincadeiras. A dor me exulou da alegria, pois que quase sempre são incompatíveis. Apenas os espíritos fortes aprendem a conciliar a dor com a alegria, a miséria com a conformação, a provação com a humildade. A válvula de escape da criança é o choro. Mas a do adulto jamais deveria ser o suicídio. Se queimar o dedo é doloroso, o que dizer de queimar todo o corpo? Transformar-se em tocha fumegante, dilacerar as mãos que poderiam plantar sementes, escrever cartas de amor, abençoar a velhice, postar-se em oração não é um ato típico das maiores loucuras. Que problema terá tal volume a exigir equacionamento através de dor tão superlativa? A miséria, o orgulho ferido, o abandono, o pesar, que por si só são braseiros para a alma, necessitam de mais calor para abrandá-los. A racionalidade diz que não. Que para sofrer é necessário um motivo muito forte, e que para suicidar-se não há motivos. Para grandes feridas, somente o unguento da humildade e da resignação promovem a cicatrização, patrocinada pela paz de espírito. Contudo, quem planeja suicidar-se considera a paz um objetivo inatingível, e um fósforo, material leve de fácil manuseio. Jesus. Se um raio tolhesse essa mão, ela sofreria menos. Lucidez. Ansiosamente aguardamos o teu reinado na terra, para que homens e mulheres, filhos diletos de Deus, apenas usem o fogo para aquecer seus corpos nas gélidas noites de nevadas invernais. Não há como não enternecer-se diante de tanta dor. Nosso amigo Albert pede que eu leia a placa que se encontra sobre a porta. Centro de Recuperação de Queimados. Tranquiliza-me para que nada tema e pede-me como sempre o máximo de fidelidade na descrição. Estou trajando uma bata branca, máscara e gorro. Recebo um instrumento parecido com um pequeno martelo, feito de uma substância semelhante à borracha, para que possa bater onde e quando ele mandar. Vejo dentro de uma incubadora de vidro, um perispírito. É o que me dizem, mas eu não estou acreditando. Parece mais um torrão negro. Não possui a forma humana, não tem pelos, e se ele não houvesse dito ser um perispírito, eu jamais acreditaria. Agora ele me diz, quando eu começar a tocar esse perispírito com o meu martelo, você deverá fazer a mesma coisa. Estou batendo na extremidade do torrão, e dele se desprende um pó enegrecido, muito semelhante ao carvão. Não notei nenhuma reação por parte do espírito, se aqui tem algum aqui aprisionado. Albert me diz para deixar de desconfiança e bater novamente. Desta vez, diz o instrutor, estou atingindo o local que havia sido a cabeça do suicida. Para esse tipo de dano causado ao corpo é necessária uma quase total modelação, posto que aqui quase nada é aproveitável. Vejo agora uma forma de aspecto humano, transparente, e diviso em seu interior, outras formas vazias, aparentando em tudo, órgãos humanos. Percebo que cada forma representativa de um órgão tem um pequeno furo, por onde se liga um catéter, pelo qual passará uma substância algo gelatinosa, que irá preencher todas as formas. Logicamente tais formas preenchidas formarão órgãos e sistemas do novo perispírito. É o que me explica o instrutor. Estou tocando a substância que vai formar os órgãos. É como uma borracha viscosa.
Eu puxo e ela se mostra elástica e flexível. Manuseando com ela, cujo odor é bastante estranho, vejo que posso formar o que eu imaginar. Ela é quase transparente, sem a dureza da massa de modelar que nossas crianças usam nas escolas. Observo agora a substância ser introduzida na forma que tem o tamanho de um corpo humano. O cheiro é muito forte, uma espécie de vapor aquecido, como uma fumaça, entra em contato com essa substância, tornando-a quase líquida, e vai penetrando pelo orifício de cada órgão, preenchendo assim as formas orgânicas, ou formas dos órgãos. Todo o corpo está sendo formado aos poucos. Mas é tudo idêntico. Tem a cor dos órgãos? Ainda não. Quando um órgão se completa, é ligado a uma espécie de fio para que seja ativado. Veja se me entende. Já existem vários órgãos formados, mas estavam inanimados. Quando Albert liga um órgão a esse fio que parte diretamente do perispírito danificado pelo fogo, ele começa a funcionar, qual se tivesse adquirido vitalidade. Espere um instante. Eu preciso entender bem essa questão. O perispírito ficou praticamente inutilizado com o fogo e os técnicos estão modelando um outro com todas as suas minúcias, certo? Sim. Nosso instrutor explica que, ligado ao torrão existe o espírito, que é um ser imortal. E como o espírito está em todo o corpo e como Deus está em todo o universo, do torrão ele pode ativar o órgão correspondente, através de sua vontade. Fala que eu estou observando apenas uma parte do processo. Esse espírito já está aqui há alguns anos. Esteve longo tempo adormecido pelo choque. Quando despertou, incentivado por induções para um retorno à vida, aos poucos desejou viver novamente. Sem a ação mental dele, esse perispírito formado seria apenas um boneco plástico, e aquele torrão um pedaço de carvão inanimado. Quando alguém toca esse perispírito carbonizado, o espírito já desperto sente o toque, embora não possa responder ao mesmo, por não possuir perispírito à altura para lhe conduzir às emoções materializando-as em gestos concretos. Na recomposição do seu perispírito, o primeiro órgão modelado foi o cérebro, imediatamente ligado ao que fora a parte cerebral do antigo perispírito. Quando isso ocorreu, passei a ver o novo cérebro funcionando, como se fosse de verdade, com colorido, vitalidade e funcionalidade que caracterizam os cérebros humanos. Albert pede-me para corrigir, no lugar de como se fosse de verdade colocar, de verdade. Você está observando a vida que nunca se extingue, passar para o novo perispírito, enfatiza. Na realidade os técnicos modelaram com a ajuda do corpo mental e da vontade do espírito, um corpo perispiritual semelhante ao anterior. Porém, como o suicida através do ato que praticou contra si, lesou muito do seu corpo, imprimiu nele as deformações que a sua mente atormentada trazia. É como se o novo corpo formado fosse algo neutro, e aquele que dele vai fazer uso, o modela segundo as impressões mantidas em sua mente. Por isso, o novo corpo perispirítico apresentará deformações, esculpidas por ele próprio, o suicida. Explicam-me ainda, que quando este espírito despertou, não podia manifestar-se através do seu perispírito, razão pela qual foi urgente a necessidade de recuperá-lo. Isso tudo me parece meio mágico. Simples demais. Albert diz que Deus fez as coisas simples, o homem é que as complica. Lembra a você um autor francês de sua preferência que diz: nascer é simples, viver é simples, então morrer deve ser simples. Diz que você pode adicionar: reviver também é simples. Por outro lado, o espírito quando passa de um mundo para outro não troca de substância perispirítica com a rapidez de um raio. Chamaria isso de mágica também? Por fim, o instrutor afirma que esse espírito ao encarnar poderá e deverá nascer totalmente deformado, não atingindo nem mesmo a forma humana, algo como um mioma, um quisto acoplado ao útero. Poderá ainda portar uma doença muito séria se de caráter incurável na pele,
tal como a hanseníase. Mas será uma hanseníase profunda.